Olá, queridos, graça e paz, como é que estão? Estão bem? Vamos lá, o nosso segundo vídeo desse estudo que a gente está fazendo. Muito bem, não esqueça, puxando do vídeo anterior, você é filho. Não esqueça disso, caminhe nessa verdade, uma verdade de filiação. O Senhor te chamou para ser filho, você é filho de Deus. É muito importante nós caminharmos em cima dessa verdade, termos a consciência dessa verdade, da identidade de quem nós somos em Cristo. Isso é tão sério, preste atenção, que quando Jesus foi batizado por João Batista, Jesus foi batizado, a palavra diz que quando ele foi batizado, que João Batista emergiu ele, né? Apareceu uma pomba e apareceu o que o céu abriu. Então o céu abriu, quando o céu abriu, houve uma voz, né? Ouviu-se uma voz que disse: esse é meu filho amado, e nele me comprazo. Esse é meu filho amado, nele me comprazo. Então ali estava o filho, o espírito em forma de pomba, e o pai abrindo o céu e falando. Essa questão da filiação é tão séria que, saindo dali, Jesus foi para o deserto. Ficou 40 dias no deserto. A primeira coisa que o diabo foi lá falar para ele foi o quê? Se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. A primeira coisa que o diabo fez, né, contra Jesus, falando contra Jesus, foi o quê? Foi confrontar o que é a paternidade, confrontar a filiação, confrontar a identidade. Se você é filho, então é muito importante a questão de nós sabermos quem nós somos no Senhor. Você é filho. Não deixa que o diabo roube isso da tua vida, não deixa que o diabo roube isso de você. Você é filho de Deus e caminhe nessa verdade. Amém? Vamos lá rapidamente? O pastor preparou, o pastor vai liberar aqui. Eu quero o nosso vídeo 2. E o que eu queria falar, Isaías 22, que diz assim: porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. Porei sobre os ombros dele a chave sobre o reino de Davi. O que ele abrir, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém conseguirá abrir. Evidentemente que aí Deus estava falando de quem? Estava falando de Eliaquim, né? A chave, se você olhar no texto, o contexto, né, ele está falando de Eliaquim, porém sobre os ombros de Eliaquim a chave de Davi. Aquilo que ele abrir, né, ou seja, ele tinha acesso, ele autorizava o acesso ao Pai, né? Essa é a pessoa de Eliaquim. Muito bem, quando fala em chave, preste atenção, fala em chave. Chave representa autoridade, chave representa acesso, chave representa intimidade, chave representa principalmente a autoridade. Você tem a chave, você tem a autoridade, você tem um acesso sobre um determinado lugar. E lá em Apocalipse, Jesus, o anjo, né, falou assim, o próprio Jesus, né, falou em Apocalipse para João: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem o quê? A chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre. Ele está falando aqui de Jesus. Então aqui Jesus, ele tomou para si essa autoridade. Só eu tenho a chave, né? Ou seja, em Apocalipse 3:7, Jesus está dizendo que essa chave está com ele. Aí o detalhe, se a gente vai para uma outra tradução que eu separei aqui, da Bíblia a Mensagem, que diz assim, ao anjo da igreja diz o Senhor, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi em sua mão, que abre as portas que ninguém fecha, que abre as portas que ninguém fecha, e ele fecha as portas que ninguém abre. Esse é Jesus. Então, como filhos de Deus que somos, assumindo essa identidade de filhos, o nosso Pai Jesus, aquele que nos guarda, aquele que nos cuida, aquele que nos preserva, que zela por nós, ele tem as chaves. Ele tem a chave das portas, né? Aquela porta que ele abre, ninguém fecha, e aquela porta que ele fecha, ninguém abre. Ok? Ele tem todo o quê? A autoridade sobre nós. É importante falar isso. Como filhos, nós temos a Jesus, né? O Espírito, que tem autoridade sobre nós. Então, libere, né, essa autoridade a ele. Amém? Porque portas, e aí nós vamos falar muito em portas. Portas, né, serão abertas na tua vida. Portas serão, nós estamos entrando no tempo que portas serão abertas e portas serão fechadas. Amém? Sobre o cuidado, o comando, o governo do Senhor. Ele vai abrir portas e ele vai fechar portas. Aquelas portas, e a gente fala mais isso
no decorrer dos nossos vídeos, amém? Mas tome essa palavra, Apocalipse 3:7, ele tem, aquele que tem a chave de Davi, né? A porta que ele abre, ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre. Então, creia, né? Creia no Senhor, pegue esse versículo, medite nesse versículo, creia nesse versículo, caminhe sobre ele, amém? Deus te abençoe, até amanhã, se assim o Senhor permitir. Eu quero estar